Não mereci ser abusada. E aí tem o aviso de gatilho, porque o texto é forte, mas é importante a gente trazer. Por Elenira Vilela para o desacato.info. Esse texto foi escrito em abril de 2014, quando um parlamentar que me recuso a citar o nome diz que mulher merecia ser estuprada. Para quem não sabe, o parlamentar ele foi presidente da República, né, gente? Felizmente. O golpe militar de 1964 completava 50 anos. Naquela época eu escrevi pensando em publicar e mais uma vez deixei de fazê-lo. Marli Carrara, obrigado, minha querida. Oh, que delícia ver você aqui ajudando a gente. Obrigado, minha querida. Suzane Inês fez a contribuição lá no Pix. Então, com a Marli, meus caros, poxa vida, já estamos aí com muitos superchats. Agora precisamos só, meus caros, minhas caras, a gente precisa de R$17. Quem é que ajuda a gente a fechar essa meta, hein, gente? Muito obrigado aí a presença de todos vocês. Muito obrigado pela generosidade de todos. Marli é uma querida que sempre está ajudando a gente aqui também, meus caros. E vamos lá para a gente fazer bem o nosso trabalho, meus queridos. Depois da nova e linda mobilização, mais uma vez deixei de fazê-lo. Depois da nova e linda mobilização da greve internacional de mulheres de 2018, e como eu estou publicando na coluna no Desacato, finalmente eu acho que é a hora de contar essa história. Eu pensei em escrever um novo texto, mas resolvi somente corrigir um pouco os erros de digitação e publicar esse mesmo. É um texto catártico que conta da minha experiência de sobreviver a violências desse tipo que está na tela. Eu não mereci ser abusada. Nem eu, nem Helenira com H, nem a Vilma, a Maria, a Estela, a Júlia, a Auxiliadora, a Alice, a Luísa, a Heloísa, a Teca, a Laura, a Xuxa, a Dilma. Nenhuma mulher, menina, menino, ninguém merece ser abusada dessa forma. Eu passei os últimos 10 dias muito mexida com as descomemorações dos 50 anos da ditadura. Eu participei em 3 grandes eventos em São Paulo e com uma discussão sobre o que torna a mulher merecedora ou não de ser abusada. Esse desabafo é parte da minha contribuição para o debate. Desde que aconteceu comigo, eu penso se chegaria o dia em que eu resolveria contar o que passei e para quem. Até este momento, apenas pessoas muito próximas de mim na época e hoje sabem o que houve e menos pessoas ainda sabem detalhes. Eu fui violentada 2 vezes na vida, uma na infância e outra com 18 anos. Eu dei a sorte de que as violências que me submeteram foram praticadas por desconhecidos. Sorte não existe, mas com 3 de cada 4 mulheres que sofre violência, sofre de algum conhecido e muito próximo, normalmente alguém que deveria proteger e amar a mulher, pai, padrasto, marido, parente, amigos da família, padres, colegas de faculdade, sofrer isso de um desconhecido é sutilmente menos ruim. Deixa eu fazer uma coisa aqui só, gente. Vou avisar a Heleneira que eu tô lendo esse texto dela. Só um minutinho. Deixa eu seguir aqui. Isso, olha em volta a sua irmã, a sua mãe, sua esposa, namorada, tia, prima, amiga, colega. De 3 a cada 3 ou 4 delas, uma sofreu uma violência grave. Não estou falando de ouvir cantada grosseira na rua. Aí eu acho que todas devem ter ouvido, né? Ou ser encoxada no metrô. Isso deve ser perto de 100%. Eu estou falando de violência grave, invasiva. A primeira vez eu tinha algo entre 5 e 6 anos, talvez um pouco mais. A ditadura estava acabando de maneira lenta, gradual e segura, como queria o regime, sem acordo. Os meus pais estavam voltando a ter uma vida mais ou menos normal, se desclandestinizando, e estava acontecendo o congresso da UNE, no Maracanãzinho, no Rio. Ambos, mais a minha mãe do que meu pai, participaram do movimento estudantil antes de irem para a clandestinidade. O movimento estudantil era um polo de luta contra a ditadura e eles foram ver o congresso e nós fomos juntos, eu e a minha irmã. Eu ia a muitas reuniões com eles e já estava acostumada. Quando elas aconteciam em lugares que permitiam, ficava brincando e correndo, e assim eu estava, subindo e descendo em arquibancadas e correndo em rampas. E minha sandália arrebentou. Descolou e eu sentei para tentar arrumar.
Sozinha me separei da minha mãe e das outras crianças. De repente, um homem, branco, jovem, estudante, senta ao meu lado e pergunta o que aconteceu, e eu mostrei a sandália estragada. Ele começou a mexer nela e logo a mão dela estava no meu corpo e logo embaixo da minha saia e dentro da minha calcinha. Eu não entendi aquilo. Ele tinha uma fala mansa, parecia um amigo e não parava de mexer em mim. Eu achei aquilo estranho, me incomodou, mas eu não sabia bem o que pensar, muito menos o que eu devia fazer. Em um momento ele disse que poderíamos passear, que podia consertar a sandália, que ele ia buscar umas coisas e voltaria para me buscar. Eu resolvi ir até a minha mãe contar o que aconteceu. Ela contou para o meu pai e os dois me levaram para os corredores daquele lugar enorme, me pedindo para mostrar quem tinha feito aquilo comigo. Uma hora entramos em uma rampa e ele estava lá, juntando suas coisas, arrumando a mochila. Percebeu que tinha sido descoberto e assim que me viu com meu pai e com a minha mãe, começou uma perseguição. O cara, meu pai atrás, sendo puxado pela minha mãe atrás, gritaria, confusão, correria, pega, pega esse filho da P, e pegaram. Minha mãe me levou no banheiro, me examinou, perguntou se doía, se ele tinha me machucado, ardia, doía a cabeça, a alma. Depois fomos a uma sala, um monte de gente, uma discussão tensa que eu não entendia e o cara ali de cabeça baixa. Eu não queria olhar para ele, parecia que eu tinha feito alguma coisa de errado. Ele foi expulso do Congresso, parecia que era do MR8, mas não foi denunciado à polícia. Não era bom atrair a polícia para um congresso de estudantes naquele tempo. Meus pais concordaram com isso e eu concordaria hoje. Na época estava perdida. Só isso, não entendi o que tinha acontecido. Hoje vejo que se eu não tivesse ido até a minha mãe e tivesse ficado ali parada, o que é fácil entender que uma criança poderia fazer, provavelmente eu não estaria aqui ou teria uma história muito mais triste para contar, que talvez eu nunca conseguisse contar. Essa foi há mais de 30 anos. A segunda vez foi no dia 7 de janeiro de 94. Eu não tenho como esquecer exatamente como foi, porque eu estava indo comemorar o meu aniversário com amigos. Quem nasce em janeiro sabe como é chato. A gente nunca consegue comemorar o aniversário. Não tem aula, está todo mundo viajando. Naquele ano eu achei que eu ia conseguir. Combinamos de ir num bar na zona sul do Rio. Na zona sul do Rio. Eu estava ansiosa para ver quem iria. Tinha feito muitos grandes amigos naquele ano na UF. Vários tinham dito que iam e eu andava pela casa da minha avó, esperando meus primos que iam juntos. Mas eles precisavam demorar e eu não aguentei de ansiedade e resolvi ir de ônibus antes. Eles ficaram de me encontrar lá. Eu saí da casa da minha avó em torno das 20 horas, andei um pouco, peguei um ônibus, uma rua cheia cedo, acho que era um dia de semana. Isso eu não lembro muito bem. Quando eu desci do ônibus em frente a uma escola municipal, assim que eu desci, eu fui abordada por um homem, negro, jovem e com uma cara de bem pobre. Ele anunciou assalto, disse para eu ir com ele e que eu tinha que entregar tudo que eu tivesse de valor para ele: relógio, dinheiro, mas eu não tinha quase nada. Eu não reagi fisicamente. Achei que ele ia me livrar daquela situação conversando com ele. Eu sempre fui melhor com palavras do que com o corpo. Em princípio, ele me tratou bem, fez questão de me dar a mão, me fez andar com ele, andar muito, atravessar um túnel, subindo uma favela que até hoje eu não sei bem qual era. Ele cumprimentava as pessoas. Para alguns, ele disse que eu era sua namorada. Ele estava armado, mas não era uma arma de fogo. Me ameaçava baixinho. Eu não tive coragem de correr. Ele encontrou um amigo que foi quem sugeriu a ele que ele tinha que aproveitar a oportunidade, que eu era bonita, que ele ficava de guarda, ele sim com revólver, pediu para participar. O primeiro cara disse que não. Eu disse para ele que eu encontraria alguém que faria sexo por vontade com ele. Ele disse que não. Ele me estuprou com um pedaço de madeira. Nossa, que terrível. Ficava sob a terra embaixo da casa dele. Me perguntou se eu estava gostando, chorei, pedi para parar. E aí eu não vou descrever aqui o resto porque é muito pesado, vocês estão vendo na tela. Eu saí correndo dali, chorando, andando, não sei bem como. Cheguei na casa da minha avó, já eram umas 23 horas. Eu contei para ela e para quem mais estava lá o que tinha acontecido. Eles não sabiam o que fazer e nem eu. Eu fui correndo tomar um banho, me esfreguei para ver se eu tirava aquela lembrança da mente e do corpo. Fiquei lá um tempão tentando, mas saiu com água e sabão. As pessoas que estavam me procurando voltavam para casa, choravam, batiam a porta.
A minha avó se batia, mas ninguém conseguia olhar para mim, menos o meu primo, Fernando. Eu fiquei deitada, eu chorava sem parar, pensava por que aquilo tinha acontecido comigo, por que um dia que era para ser muito feliz tinha sido daquele jeito. O meu primo segurou a minha mão, isso foi muito importante, ele não disse nada, só ficou ali. Não desviava o olhar e ficou comigo. Percebi que meus amigos ligaram, meu namorado ligou, vieram me perguntar. Eu só queria que aquilo passasse. Acordar do pesadelo, não quis falar com ele, nem com ninguém. Me perguntavam se eu queria ir à polícia denunciar, eu não quis. Eu tive muito medo, muita vergonha e muita dor. Eu não estava machucada, eu não lutei fisicamente, e isso também doía. Eu me culpava, perguntava por que eu não corri, por que eu não bati e por que eu não me debati. No processo tem vários episódios terríveis. Novas violências. A minha tia me levou ao médico no dia seguinte. Era um ginecologista homem e o exame foi uma nova violência. Pernas abertas, espéculo. Tem uma ferida de penetração forçada, mas ela parece bem. Examinou meus seios atrás dos nódulos e aquilo para mim foi terrível. Aquele homem que desconheço me tocando, teve que fazer exames de DSTs, AIDS, gravidez, e eu fiquei aterrorizada pela possibilidade de ter ficado doente ou pior. Sim, eu achava pior, grávida daquela violência. É uma tristeza imensa mesmo, a Marli. Mas eu acho importante contar aqui para vocês, porque ela mencionou na entrevista que a gente fez na quarta, e ela tinha me mandado esse texto antes. E aí eu tô conversando com vocês a respeito disso. Passei alguns dias ali deitada, não tenho nem noção de quantos, não queria nada, quase não comia, não falava, não queria pensar. A minha irmã, minha mãe, meu pai, minha avó e minha tia por ali. Meu namorado ligava, eu não conseguia falar com ele. Eu sei que ele queria ajudar, que se sentia culpado, depois ele me disse, mas eu já imaginava. Mas eu não conseguia pensar em olhar para ele, eu não conseguia pensar no que dizer. Um dia pensei, peraí, esse cara me machucou, mas eu estou viva. Tenho muito o que viver. Sai daí, vai viver. Não é porque aconteceu que vai acontecer de novo. Me levantei. Me sugeriram, fui a um psiquiatra homem, me diziam que haviam remédios que podiam ajudar. Não tinha indicação, escolhi um plano de saúde que podia atender logo, marquei uma consulta, fui com a minha mãe. Andar na rua era difícil, muito medo, medo de olhar nos olhos de alguém e dar de cara com o estuprador. Andava olhando para o chão. Entrei no consultório sozinha, ele me perguntou o que eu tinha. Eu contei e ele me perguntou, mas por que você deixou? Por que não reagiu? Por que não tinha como fazer isso em você se você não deixasse? Por que você deixou? Saí dali chorando, chamei a minha mãe, vamos embora. O que que houve? Vamos embora. Fomos. Eu não voltei em outro médico. Eu tinha que contar o tempo e agora dá para fazer o exame de gravidez. Negativo, menos essa, ufa. Agora tem que ir no centro de testagem, faz o exame, espera meses até sair o resultado, vai buscar o resultado. Meu pai foi comigo, ele me chama, tudo negativo de novo, mais um sermão. Se você está fazendo esse teste, é porque fez sexo sem se proteger, não faça mais isso, usa camisinha, vontade de sair correndo, ouvi todo o sermão. Meu pai, quando saí, estava a cor de papel. E aí, por que demorou tanto? Está tudo bem? Por que ela te chamou? Conversar com o namorado, encontrei ele, queria te ajudar, eu sei. Eu devia ter ido te buscar. Não podia ter te deixado sozinha. Não foi culpa sua. Eu ia com meus primos. Me afobei, dei azar, mas não consigo ficar com você. Não dá. Desculpa, não consigo. Não é pelo que aconteceu. Mas era, claro que era, mas não dá. Volta a ir para a aula, vestida de calça e jaqueta no calor do Rio. Você tem que enfrentar e tocar a vida. Comecei a fazer terapia junto com o grupo Tortura Nunca Mais. E eu fui torturada, não pelos militares que estupraram praticamente todas as mulheres que torturaram, se masturbavam e ejaculavam na cara delas, mas eu fui torturada, era estranho pensar nisso. A terapia me ajudou muito, não só com esse, mas com muitos outros problemas na vida, eu tinha outros. Eu vivia na faculdade, estudo, cerveja, movimento estudantil, não pensa nisso, mas pensava. Anos depois, coordenando o encontro de mulheres universitárias, já de volta em Floripa, eu tive uma crise, saí no meio, larguei a coordenação, chorando compulsivamente. A conversa sobre violência contra a mulher era muito forte.
Eu não conseguia escutar. Foi difícil, me acalmei, aprendi a segurar e guardar o que sentia, não chorar mais em público. Mas eu só aprendi anos depois, me odiava porque chorava, odiava a ideia das pessoas me acharem fraca, terem pena de mim. Eu me achei fraca, não lutei na hora, não denunciei, depois, logo depois, muito tempo depois, não tive coragem de falar. Só hoje tive coragem, 20 anos depois. Nesses 20 anos, tive mais 4 mulheres que sei que foram estupradas, uma delas por um tio, outra por um vizinho, outras como eu, por desconhecidos mais ou menos violentos no contexto. Uma ficou desfigurada, teve que reaprender a falar e escrever, estão todas fortes tocando a vida, mais ou menos marcadas, a maioria sem conseguir falar, sem ter recebido atendimento adequado e preparado. Me lembro quando a Xuxa declarou que tinha sido violentada, seguidas vezes por um amigo do pai, se me lembro da história. Fiquei muito brava com comentários insinuando que ela inventou aquilo, que não tinha por que ela ter deixado de falar isso só 40 anos depois. Tinha sim, eu a defendi, mas ainda não consegui falar. 1000 vezes quando digo que defendo que os direitos humanos e sou contra a tortura, a lei do olho por olho, dente por dente, as pessoas me diziam que é porque não foi com ninguém da tua família que foi estuprada ou morta. Nessas 1000 vezes eu pensava, foi comigo e ainda assim não quero que ele seja tratado feito bicho. Eu acho que ele continua tendo direitos, eu tinha raiva, eu tinha medo, mas sei que violentá-lo me violentaria de novo e a sociedade só fica pior nesse círculo extremamente vicioso. Eu tenho um ódio muito mais perverso contra os torturadores, não contra um oprimido que vira opressor. Como o cara que me abusou, mas com alguém que saia de casa limpinho, dando beijinhos nos filhos, dizendo que estava indo trabalhar e, em nome do Estado, recebendo salário com o dinheiro do povo ou financiamento de grandes empresas, iam abusar de mulheres e torturar crianças, homens amarrados indefesos, mais ódio ainda do que ficar em casa e não suja as mãos, só manda e financia enquanto toma um uísque. Ao longo desses anos, a cultura machista me violentou muitas outras vezes. Nunca mais invadiu meu corpo, mas desfez a minha capacidade, porque eu ousei entrar na política e nos estudos das exatas. Me usou como troféu. Homens que eu achava meus companheiros de luta, que diziam ter caso comigo para se vangloriarem de estar comendo a jovenzinha bonitinha, tive que dar com o pé na porta para ser respeitada várias vezes. Homens grudentos que tentavam me tocar sem a minha autorização, homens e mulheres que me julgavam como eu me vestia. Não foi fácil, não foi fácil, mas eu não abro mão. Eu acho que foi um dos textos mais difíceis que eu li aqui na FD, e o que me faz ter certeza que é o texto certo nesse momento para a gente pensar o que tá rolando, tá, gente? E a Xanda mandou aqui, né? Eu sinto muito pela Helenira, que dor. Eu tenho coisas na família que sofreram abusos, é devastador e revoltante mesmo. Revoltante. É chocante o texto. É chocante. E é importante a gente trazer para cá, tá, gente? Até para fortalecer a luta das mulheres na rua. Esses relatos, essas experiências, elas dão a dimensão do problema que a misoginia causa na sociedade também. Porque além da estrutura política que a Helenira fala muito bem no texto, tem a questão de que os homens são ensinados a serem abusivos dessa forma. Essa é a cultura do estupro que as pessoas dizem. É uma cultura de estupro que se repete nas guerras, é uma cultura de estupro que se repete também de maneiras, inclusive, não violentas necessariamente. Então é muito bom que a gente leia, embora ali na cena na parte das violências em si, eu não tive coragem de ler. Vocês viram na tela o que estava escrito? É só voltar um pouco que vocês veem o relato dela.